Cowboys transportando gado, caçadores de recompensa buscando os fora da lei, disputa de terras com os índios, desertos áridos e duelos marcantes. Esse era o famoso e icônico Velho Oeste. Mas será que realmente é como nos filmes? É isso que veremos nesse vídeo. Bem pessoal, eu sou o Cowboy Faroeste e no vídeo de hoje iremos falar dos fatos e curiosidades do Velho Oeste. Eu espero que vocês gostem e fique com o vídeo. Os termos Velho Oeste e Faroeste determinam um local ocupado pelos norte-americanos entre 1850 e 1890. O Oeste está relacionado à localização desse povoado, do lado esquerdo do país. Velho se refere ao tempo passado, já Faroeste vem do inglês do Far West, ou Oeste distante. Quando os colonizadores dos Estados Unidos chegaram lá, vindos da Europa em 1492, eles ancoraram e ficaram na costa leste, que era próximo do mar. Após chegarem, eles povoaram e ficaram por ali mesmo, e nessa época já viviam lá os povos indígenas que se concentravam mais na parte oeste. Porém, em 19 de agosto de 1848, o jornal New York Herald publicou uma notícia que levou muita gente a se mudar para a Califórnia: a descoberta do ouro no rio Sacramento. Nos meses seguintes, milhares de pessoas de todo o mundo povoaram o árido oeste dos Estados Unidos na esperança de se tornarem ricos. E foi aí que deu início a famosa Corrida do Ouro. E como nem todas as linhas de trem estavam prontas naquela época, uma viagem para a Califórnia através de cavalos e carroças podia durar em média de 4 a 6 meses. O Velho Oeste ficava à esquerda do rio Mississippi. Antes da chegada do homem branco, a terra era ocupada por índios que tiveram que dividir o espaço com os novos ocupantes. Estima-se que cerca de 200 tribos de índios moravam no Velho Oeste antes da chegada do homem branco. Aconteceram muitos conflitos durante a ocupação do território. Sem conseguir vencer os invasores que tinham mais armamentos, os indígenas foram perdendo espaço. Eles eram cada vez mais expulsos de suas terras, sendo exilados, e passaram a viver em reservas ao redor da região que ocupavam antes. Então, diferentemente do que era tratado nos filmes, os índios não eram vilões. Eles foram, na verdade, as maiores vítimas dessa história. Os famosos cowboys do faroeste eram os homens responsáveis pela criação do gado e por conduzirem os rebanhos pelo território. A função do cowboy era muito importante na época. Para se tornar um, era preciso ser valente, andar muito bem a cavalo, ser forte para suportar a exposição ao sol e o cansaço durante os longos percursos, e ter habilidade no uso do laço para domar os animais. Eles costumavam se vestir de calça jeans e camisa, e sempre estavam de chapéu e lenço no pescoço para se protegerem do sol e da poeira. Haviam vários tipos de fora da lei no Velho Oeste, como ladrões de banco, ladrões de trem, assassinos de aluguel, ou até mesmo encrenqueiros que se metiam em confusões em saluns e fugiam. E todos eles tinham suas cabeças postas a prêmio, onde eram feitos cartazes de procurado vivo ou morto, dando uma recompensa para quem capturasse ou matasse o fora da lei. Os cartazes eram pregados em postes ou na frente de estabelecimentos das cidades. Mas diferente do que os filmes mostram, poucas pessoas tinham autorização para capturar ou matar bandidos. Normalmente, os caçadores de recompensa já tinham alguma ligação com a lei, atuando como marshals, rangers ou xerifes. Os cowboys viviam viajando transportando gado ou outros serviços, e isso levava dias de viagem. Eles se sentiam solitários e quando chegavam em uma cidade, o maior interesse era ir a um salão para se divertirem com mulheres, bebidas e jogos. Por esse motivo, os donos de salões contratavam mulheres para dançar e divertirem os cowboys, que na verdade era uma estratégia para mantê-los bebendo e jogando cartas por horas, fazendo assim eles gastarem mais dinheiro. Ao contrário do que muitos pensam, as armas eram proibidas nas cidades. Era muito comum ter uma placa na entrada da cidade com frases como, por exemplo, "Você é bem-vindo, suas armas não". Na verdade, as cidades eram pacíficas e haviam poucas taxas de homicídios. Você sabia que as ferraduras que eram utilizadas para ferrar cavalos para proteger os cascos também eram utilizados como um objeto de superstição? Os agricultores e criadores de animais fixavam uma ferradura em cima da porta da casa ou do celeiro para proteger as pessoas ou os animais contra doenças, espíritos malignos e qualquer arte negra que pudesse prejudicar.
Duas pessoas se encarando, com assuntos pendentes, prontas para sacarem suas armas e sabendo que só um poderia sair vivo. Sim, esse era o famoso duelo do Velho Oeste. Mas diferente do que os filmes mostram, os duelos não eram tão comuns. Aliás, eles eram raros de acontecer. E quando aconteciam, eles eram travados fora da cidade, com hora marcada e cheios de regra. Como, por exemplo, era obrigatório ter testemunha, sacar as armas ao mesmo tempo, não atirar pelas costas e só podia ser disparado um tiro por pessoa. Mas mesmo assim, quem se metia em duelos podia ser preso, pois eles eram ilegais. Os enforcamentos eram comuns no início do século XIX. Assim como na América colonial, os enforcamentos ainda eram conduzidos em público para que todos pudessem testemunhar. Muitas vezes, milhares de espectadores ansiosos apareciam para ver enforcamentos. Os comerciantes locais vendiam lembranças e bebidas alcoólicas, e pessoas disputavam a melhor visão do enforcamento ou do cadáver. À medida que os Estados Unidos começaram a se expandir para o Oeste, a maioria dos novos estados favoreceu a pena de morte, e o enforcamento continuou a ser o meio mais popular de execução. Eles enforcavam principalmente criminosos por crimes como roubo e estupro. Por causa da abundante ilegalidade e crime no Velho Oeste, os juízes eram severos e os enforcamentos eram comuns. Isaac Parker, talvez o mais conhecido juiz de enforcamento, sentenciou 160 homens à morte por enforcamento. No entanto, desses 160, apenas 79 foram realmente executados. Os 81 restantes apelaram e morreram na prisão ou foram perdoados. Embora na época esses juízes fossem criticados por proferir tantas sentenças de morte, alguns estudiosos modernos dizem que a maioria dos juízes eram homens honrados tentando estabelecer a lei e a ordem na selvagem fronteira americana. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscreva se não for inscrito e comenta aí embaixo o que você achou. Então é isso, vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.